Olá, uma ótima tarde para você que está ligado com a gente aqui na TV Novo Tempo. Seja muito bem-vindo. É hora do nosso NT Sul, atualizando as principais informações do dia para você. Governo tira obrigatoriedade do simulador para tirar carteira de habilitação. Com a mudança, o condutor terá que obrigatoriamente fazer 20 horas de aulas práticas. Você vai ver hoje também como foi a participação do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão em Santa Maria. E a gente destaca hoje um especialista que fala sobre relações entre procuradores e também sobre juízes nos processos e julgamentos. O que não pode acontecer é eu bater na porta do juiz e o juiz me dizer como eu tenho que proceder para conseguir o objetivo que eu quero. A gente fala hoje também sobre o endividamento das famílias brasileiras. 63,4% das famílias estão com as suas contas atrasadas. É bastante preocupante, ele está bastante em linha, esse número, com o movimento da disseminação da renda que nós vemos observando ao longo desses últimos meses. E a gente fala hoje, ainda tem a segunda parte de uma reportagem sobre vitamina D. Fique ligado aqui no NT Sul. Bom, você já sabe que você pode participar com a gente ao vivo aqui do NT Sul, através das nossas redes sociais, mandar o seu recadinho ao vivo, sugerir uma reportagem, comentar, reportar aquilo que está acontecendo aí no seu bairro. Para isso, é muito simples, você pode anotar o nosso WhatsApp, código de área 51, número 997697129. Ou então, você pode participar diretamente pelo Facebook, tem lá a transmissão ao vivo do telejornal, é só você acessar facebook.com/TV Cachoeira. Seja muito bem-vindo, o NT Sul está no ar. Tem mudanças no Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul. A corporação anuncia novos projetos para a comunidade. Desde que se emancipou da Brigada Militar em janeiro de 2018, o Corpo de Bombeiros Militar ganhou, além de nova identidade, uma nova proposta de atuação. Durante a solenidade da entrega do caminhão autobomba-tanque em Cachoeira do Sul na tarde de quinta-feira, o tenente-coronel Gerson Pereira, comandante regional dos bombeiros de Santa Cruz do Sul, a quem o pelotão de Cachoeira do Sul é subordinado, destacou a importância de equipar os batalhões. Ele também ressaltou o novo perfil de atuação e autonomia da corporação e o planejamento estratégico em andamento que contempla a implementação de vários projetos. O Corpo de Bombeiros, depois que se independeu da Brigada, coisa de 1 ano e meio, ele teve uma autonomia de gestão maior. E em razão da atividade totalmente distinta da atividade policial militar, essa autonomia nos deu a possibilidade de abrir outros horizontes, que não é só esses bens materiais que são de natureza operacional. Né? Nós temos necessidade de defesa civil, que a gente tem que melhorar muito, né? Que são os atendimentos à população quando é atingida por algum evento adverso. Né? Nós temos os grupos de atendimento FR2, resposta rápida, com sede em Santa Cruz, que atende Cachoeira do Sul, que nós vamos implementar em Cachoeira do Sul. Nós temos o trabalho de resgate, né, que paralelo ao SAMU é um trabalho extremamente necessário e que nós estamos dentro do planejamento estratégico do Corpo de Bombeiros dando uma melhorada em toda a região, em todo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Que serviço é esse que o senhor falou agora há pouco que deve ser implementado em Cachoeira do Sul? Nós temos tantos serviços, eu te dou um exemplo assim do canil. Nós temos um canil em Santa Cruz do Sul que atende não só o trabalho de buscas de pessoas desaparecidas ou em óbito, como também o trabalho de sinoterapia. O que é o trabalho de sinoterapia? Tu utilizar o cão para a melhora do paciente. É um link criado da área de saúde com o Corpo de Bombeiros, que é um projeto que está andando, que pode contemplar a Cachoeira do Sul. A FR2 é um grupo especializado atendimento de pronta resposta. Nós temos 3 células, uma em Porto Alegre, uma em Santa Maria e uma em Santa Cruz, que atende Cachoeira em caso de necessidade. Então é um grupo treinado no ar, no mar e em qualquer lugar para qualquer situação adversa, que é uma coisa que não se tinha, que é a pronta resposta de defesa civil. É um projeto. Temos um projeto que a gente está implementando em Santa Cruz do Sul, que é o Gabon. O que é o Gabon? O Gabon é um grupo de apoio aos bombeiros. O que é esse grupo de apoio? São pessoas da iniciativa privada que vão contribuir para a melhoria do Corpo de Bombeiros. Através do quê? Através de compra de equipamentos, investimentos, né? De que forma? Com a nova lei do reaparelhamento criado no governo anterior, que está em vigor e que precisa só ser ajustada
para que a sociedade participe mais, né, diretamente na contribuição da melhoria da prestação de serviço do Corpo de Bombeiros. Então são várias coisas que a gente tem aí, com alguns lugares da área do batalhão que envolve Cachoeira do Sul também. A senhora acredita que esse novo perfil de atuação que os bombeiros assumiram a partir da independência da Brigada Militar aproxima mais da comunidade, permite mais isso? Sim, sem sombra de dúvida. É uma coisa que eu tenho sempre repetido, né? O trabalho do bombeiro é um trabalho silencioso. A gente não vê o trabalho do bombeiro, mas o trabalho do bombeiro está em tudo que é lugar. Não é só apagar incêndio, como a turma diz, ou apagar fogo, né? O trabalho do Corpo de Bombeiros vai além disso. O trabalho do Corpo de Bombeiros vai na área da prevenção. Né? O que a gente quer? A gente quer preservar patrimônio e vida. De que maneira? Com a prevenção. Como é que tu faz isso? É um trabalho antipático, mas evitando que um local de reunião de público atue sem ter prevenção. A liberação de um prédio que tenha segurança para aquela população que vai residir lá, ou seja, uma empresa que vai ser criada, tudo isso é Corpo de Bombeiros. Quando tu vai no mar e tem um salva-vida ou guarda-vida que a gente chama lá, quem é que está lá? É a presença do Corpo de Bombeiros. Quando tu vai num rio, como vocês têm aqui, uma praia nova, a gente tem lá quem? Bombeiro. É um trabalho silencioso? É importante, claro que é. Vida, né? Vida, a gente não pensa nisso, mas a gente está falando em previdência hoje, né? A previdência é regida por vidas, porque alguém que é vivo contribui, quem não é vivo não contribui mais e alguém vai ter que pagar essa conta. Alguém que é um acidentado que não for muito bem atendido, é uma conta que alguém vai pagar. Quem? A Previdência como um todo, nós todos. Então, o Corpo de Bombeiros bem aparelhado é um Corpo de Bombeiros que traz resultado para a comunidade, em geral. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, agência FGTACine do município, está selecionando nesta segunda-feira trabalhadores para as seguintes vagas: projetista, técnico em mecânica, uma vaga. É necessário conhecimento em projetos mecânicos e manutenção de máquinas operatrizes, eletricidade industrial, hidráulica, pneumática e torno CNC. 10 vagas para motorista de bitrem. É preciso CNH-E, curso de cargas indivisíveis. O serviço é nos municípios de Butiá e São Gabriel. Supervisor de loja, uma vaga. É necessário curso superior completo e experiência. Uma vaga para trabalhador rural. O trabalho é em Vale Verde. Uma vaga para mecânico de máquinas florestais. Empregada doméstica. Uma vaga. Experiência comprovada na carteira. Operador de caixa, uma vaga. Experiência e disponibilidade de horário. A agência FGTACine fica na Rua Júlio de Castilhos, número 137, no centro de Cachoeira do Sul. O telefone para contato é o código de área 51 3723 5414. 12:09 agora, hora de Brasília. Destaco aqui mais uma vez que você pode interagir com a gente. Já já vamos trazer os primeiros recadinhos desta manhã, primeiras fotos que estão, aliás, desta tarde, né, deste comecinho de tarde. E você também pode interagir com a gente. Tem algo importante acontecendo aí no seu bairro, na sua cidade? Mande pra gente, mande uma foto, mande um vídeo e já já a gente põe na telinha da TV Novo Tempo. Gente, o governo acabou com a obrigatoriedade de simulador para tirar carteira de motorista. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, também diminuiu de 25 para 20 o número de aulas práticas. O objetivo é reduzir a burocracia. As medidas de retirar a obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação e diminuir de 25 para 20 horas o número de aulas práticas para os aspirantes à habilitação da categoria B foram aprovadas na primeira reunião do Conselho Nacional de Trânsito. A decisão foi do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. O prazo para a implementação da nova regra é de 90 dias. Com a mudança, o condutor terá que obrigatoriamente fazer 20 horas de aulas práticas. Se optar pelo uso do simulador, serão 15 horas de aulas práticas e 5 horas no equipamento. De acordo com o ministro, a medida visa reduzir a burocracia na retirada da habilitação. Tarcísio Freitas estima uma redução de até 15% no valor cobrado nos centros de formação de condutores. O Detran não fez nenhum comunicado aos centros de formação de condutores sobre as mudanças. E deve ser anunciado hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, o nome do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.
Joaquim Levy era o presidente até ontem, domingo, quando pediu demissão do cargo. O presidente Jair Bolsonaro disse no sábado a jornalistas que mandou Levy demitir Marcos Barbosa Pinto, diretor de mercado de capitais. Ele chegou a dizer que demitiria Levy caso Marcos Barbosa não tivesse a demissão confirmada. Bom, Marcos Barbosa renunciou ao cargo ainda no sábado e ontem, como eu falei anteriormente, Levy pediu demissão. Nenhum nem outro. O novo presidente do BNDES deve ser, portanto, da iniciativa privada. E aí, já mandou a sua mensagem para a gente? Se não enviou ainda, dá tempo, envie as suas informações, as suas opiniões, fotos, recados para o nosso WhatsApp. O número é o 51 99769 7129. E nós também estamos no Facebook, então acesse pelo link facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui aos primeiros recadinhos que já estão chegando. Deixa eu começar pelos do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Peter Lousada, tá ótima programação. Muito obrigado, viu, Peter? Grande abraço para você. A Simone da Silva Pereira também passando por aqui, desejando uma ótima tarde. Temos aqui também, deixa eu encontrar aqui o recadinho. Recadinho que vem de longe, viu? Bom dia, meu amigo. Sou a Edna Guiar, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um abraço para minha amiga Janete e Terezinha, que estão assistindo. Assisto todos os dias. Parabéns. Ótimo jornal. Muito obrigado, viu, Edna? Tudo de bom para você. Grande abraço para todos os amigos de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ligados com a gente. Tem aqui também um telespectador questionando novamente sobre o concurso em Cachoeira do Sul e sobre a informação, né, de que a Prefeitura está abrindo seleção para 18 vagas. Bom, na semana passada nós fizemos reportagem sobre esse caso, informamos já inclusive que a Prefeitura está chamando todas aquelas pessoas que foram aprovadas no concurso de 2015, já foi publicado o edital ainda na semana passada sobre este caso. Informações estão no nosso site novotempo.com/NTSul. Também com a gente aqui, Nilmar Abdala, na hora do almoço, um ótimo programa para todos. Muito obrigado, um abraço aí para toda a família. Daqui a pouquinho tem mais destaques aqui na telinha da TV Novo Tempo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice, Hamilton Mourão, estiveram em Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul, neste fim de semana. Mourão iria participar no sábado da inauguração de obras da Universidade Federal de Santa Maria, como o caso das obras do campus Cachoeira do Sul. Mas ainda no fim da semana passada, a assessoria dele informou que o vice-presidente não estaria na cerimônia da UFSM, que foi cancelada. Mourão e Bolsonaro escolheram participar da Festa Nacional da Artilharia em Santa Maria. Esta foi a primeira visita oficial de Bolsonaro ao Rio Grande do Sul, 165 dias após o início de seu governo. Ele foi acompanhado pelo governador gaúcho, Eduardo Leite. No evento, Bolsonaro elogiou as Forças Armadas e defendeu o armamento individual. A nossa vida tem um valor, mas tem algo muito mais valoroso que a nossa vida, que é a nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo. Para quê? Tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplos na América Latina. Não queremos repeti-los. E, confiando no povo e confiando nas suas Forças Armadas, esse mal cada vez mais se afasta de nós. Tudo as nossas Forças Armadas fazem pelo seu povo. Inclusive, seus integrantes têm o compromisso de dar a vida pela pátria e pela nossa liberdade. O presidente também voltou a citar a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Bolsonaro não deu detalhes da aliança com os americanos, mas, em pronunciamento ao final do evento, disse que estava colhendo os primeiros resultados do encontro com o presidente norte-americano Donald Trump em março, na Casa Branca. Com muito orgulho, anuncio que há pouco colhemos um dos frutos da nossa viagem aos Estados Unidos, ao ser aceito pelo presidente Donald Trump como grande aliado extra-OTAN. Possibilidade que nos permite melhor nos equiparmos e nos interagirmos mais com o mercado de defesa. Investir nas Forças Armadas é mais do que se possa pensar. É garantir a nossa paz e a nossa tranquilidade. A Festa Nacional da Artilharia ocorre anualmente em Santa Maria, quando é encenada a Batalha de Tuiuti,
Considerada a maior batalha campal da América Latina, que ocorreu em 24 de maio de 1866, nas margens do lago Tuiuti, no Paraguai. Armas e até um canhão da época da batalha são utilizados na encenação, assim como uniformes que remetem aos utilizados no passado. E a última visita de Bolsonaro a Santa Maria havia sido em junho de 1993. Naquele ano, o então deputado fluminense foi à cidade para ser homenageado por conta de uma ação de sua autoria que deu novamente o direito às filhas de militares de receber pensão. O benefício havia sido cortado pelo governo Collor. Hoje e amanhã, o expediente nas duas varas cíveis do Fórum de Cachoeira do Sul é apenas interno. Nesses 2 dias estão suspensos os prazos processuais e não vai ter prejuízo no atendimento de medidas urgentes e nas audiências já designadas. A suspensão do atendimento ao público é por causa de uma necessidade de capacitação e organização das unidades para a implantação de um sistema chamado EPROC, o processo judicial eletrônico, na primeira vara e também, na primeira e na segunda vara civil. E um caso de relação entre um juiz de primeira instância e um integrante do Ministério Público tem repercutido em todo o Brasil. Caso do então juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol. Entenda os fatos e veja as consequências da divulgação dessas conversas. Os diálogos publicados pelo site Intercept Brasil abordam bastidores de algumas das principais fases da Lava Jato desde seu 2º ano de existência, em 2015. Neles, o então juiz Sérgio Moro e o procurador Dallagnol discutem aspectos do andamento da operação e combinam posicionamentos. Os procedimentos envolvendo o ex-presidente Lula têm destaque nas trocas de mensagens reveladas pelo site. O especialista em direito penal e processo penal, Lino Munhoz, garante que o que está sendo mostrado fere as leis. Isso está errado, isso macula o processo, isso viola, isso transcende aquela conversa que tu vai ter, como, por exemplo, tem um recurso no Tribunal de Justiça, tu vai entregar um memorial para o desembargador, tu bate no gabinete, ele vai te receber e ponto. Tu tá me entendendo? Agora, isso é permitido e é comum acontecer, isso é muito comum. E isso não retira a imparcialidade do juiz. O que não pode acontecer é eu bater na porta do juiz e o juiz me dizer como eu tenho que proceder para conseguir o objetivo que eu quero. E o que nós estamos vendo em relação ao Dallagnol e ao Moro, há um aconselhamento muito claro de como proceder, de como se portar. Transcende aquilo que eu te disse antes, que é o quê? Olha, eu tenho esse pedido, tu estás me entendendo? Eu tenho esse pedido, presta-se, olha com mais cautela esses pontos, até logo, muito obrigado. Neste caso aqui, neste caso específico, entendeu? Não é qualquer contato, como eu te disse, mas nesse caso, se nós pegarmos como parâmetro, isso que está acontecendo, entendeu? Em relação ao do juiz Sérgio Moro e ao procurador Dallagnol, isso sim, isso serve de base sim para a anulação do processo. O juiz não pode, é vedado ao juiz, entendeu? É proibido ao juiz, por lei, dizer, olha, age, se porta desta ou daquela maneira. Como, por exemplo, na denúncia, entendeu? Ele dizendo para o procurador como que essa denúncia tinha que ser, que os slides, assim, aquilo foi cômico até na época. Olha, eu não tenho prova, eu tenho convicção. Aquela pantomima toda, slides para fornecer a denúncia. Não tem que dizer. Denunciou, denunciou. O juiz vai dizer assim, ó, tem justa causa para eu receber essa denúncia? O que é isso? A conduta se amolda a um tipo penal? Se amolda. Existe um lastro probatório mínimo que suporte isso? Existe. Eu vou receber a denúncia e eu vou instruir o processo. Entendeu? Que o órgão acusador, que o sistema é acusatório, tu tá me entendendo? Então o órgão que acusa, o Ministério Público, quer estadual ou federal, é ele quem tem que provar o fato alegado na denúncia. O réu, pela Constituição Federal, ele é presumido inocente. É o princípio da presunção da inocência. E eu tenho lá no final também o quê? O indúbio pro réu. Bom, se eu sou presumido inocente, o meu estado é de inocência, eu passo por o processo nesse estado. Se a prova daquele que tem que fazer de forma robusta, de forma inequívoca,
não confirmar o fato descrito na denúncia, eu tenho que ser absolvido, porque o princípio é indúbio pro réu. E isso serve para denúncia também. Se eu tenho uma denúncia que ela é carente de justa causa, que eu não tenho elementos suficientes para dar suporte a essa ação penal, porque um processo penal ele estigma quem passa por ele como réu. Ele vai ficar marcado, ó, que ele respondeu um processo. Ah, mas foi absolvido. Mas ele respondeu e ficou com aquela marca. Não, existe respeito. Existe urbanidade e respeito. Existe ética. Tanto o juiz, quanto o promotor, quanto o advogado, ele sabe qual é o limite da sua atuação. Tu ser aguerrido, tu ser combativo, não quer dizer que tu seja desrespeitoso ou antiético. Tu tem que saber o limite. Tu vai lá, tu vai sustentar a tua tese, tu vai questionar, tu vai interceder em audiência, entendeu? Mas esta hierarquia ela é horizontal. O juiz, ele apenas preside a audiência. Ele é a autoridade que preside a audiência. Mas a mesma urbanidade que eu tenho que ter no tratamento com ele, ele tem que ter comigo. A mesma urbanidade que eu tenho com o promotor de justiça, ele tem que ter comigo enquanto advogado. Não existe uma hierarquia. Agora, 12h22, hora de Brasília, vamos aqui dar uma olhada nas mensagens que estão chegando aqui pelo WhatsApp do NT Sul. Se você quer participar também, nosso contato já vai estar na tela aí para você, é o 51, aí está, 51997697129. Vou repetir para você, 051-997697129. E claro, dá para participar também pelo Facebook, em facebook.com/TV Cachoeira. Qualquer um desses meios aí, não é? Qualquer um desses canais você pode utilizar para bater um papo com a gente, sugerir algo ou simplesmente mandar o seu recadinho, tá bem? Começo aqui mandando um abraço para Tereza. Tereza Carlos está com a gente lá em Sapucaia do Sul. Alô, Tereza, grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Abraço aí para toda a sua família. Também com a gente aqui a Elimara Nunes. Uma boa tarde para todos, interior de Cachoeira do Sul, Piquiri Mineração. Um abraço para vocês e para os meus pais João e a Iolanda. Valeu, Elimara, tudo de bom para você. Grande abraço para toda a família também. Valeu pelo carinho e pela companhia. Com a gente aqui também o telespectador, ele não se identificou, mas eu trago aqui o destaque igualmente. Aqui no Passo da Areia, antes da entrada da aviação, a iluminação pública não funciona há mais de 4 meses. É a observação aqui do telespectador. Aliás, esta é uma pauta recorrente aqui no NT Sul, moradores de Cachoeira do Sul relatando problemas com a iluminação pública. Muito obrigado igualmente pelo recado. Também com a gente aqui o Oséias, mandando boa tarde para todos. Obrigado, viu, Oséias? Tudo de bom para você. Daqui a pouquinho tem mais destaques, mais mensagens que estão chegando aqui no NT Sul. Depois do intervalo, você vai ver 63,4% das famílias brasileiras estão endividadas. É bastante preocupante, ele está bastante em linha, esse número, com o movimento da disseminação da renda que nós vemos observando ao longo desses últimos meses. E ainda, na segunda parte da nossa reportagem sobre vitamina D, você vai saber como identificar a ausência dessa vitamina. O NT Sul volta já já, não sai daí. O NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que está ligado com a gente aqui na TV Novo Tempo. Chegou em casa agora. Muito obrigado pela sua companhia. E a Receita Federal paga hoje, segunda-feira, o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas do ano de 2019. Cerca de 5 bilhões e 100 milhões de reais vão ser depositados a mais de 2.570.000 contribuintes idosos com deficiência ou doença grave. Estão incluídos no pagamento também os lotes residuais de anos anteriores. O próximo pagamento vai ser no dia 15 de julho, referente ao segundo lote. E olha, parece que o calor de Cachoeira do Sul vai começar a diminuir. A partir de amanhã, as temperaturas começam a baixar e a possibilidade de chuva aumenta. Confira a previsão para o município e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Segunda-feira em Cachoeira do Sul começou com cerração, mas deve ter sol entre nuvens ao longo do dia e temperaturas agradáveis, mínima 20 graus e máxima 27. Terça-feira terá sol entre nuvens com uma mudança, devem ocorrer pancadas de chuva, mínima 18 graus e máxima 25.
Quarta-feira, o sol aparece pouquinho, tem muitas nuvens e seguem as pancadas de chuva. Mínima 14 graus e máxima 18. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A segunda-feira será de tempo firme em todo o estado gaúcho, apenas com possibilidade de chuva muito isolada nas áreas da região sul que fazem fronteira com o Uruguai. Como o vento que sopra de norte ganha intensidade, a temperatura sobe rapidamente e a sensação de calor à tarde vai ser maior que nos dias anteriores. Na terça-feira, a frente fria consegue avançar um pouco pelo Rio Grande do Sul e aumenta as instabilidades na metade sul do estado. A máxima na capital Porto Alegre é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 26. Em Passo Fundo, no norte do estado, 28 graus. Também 28 em Santa Maria, na região central. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 26 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. Na semana passada, você viu aqui no NT Sul a primeira parte de uma reportagem sobre vitamina D. Nós falamos como consumir a vitamina e o que ela pode prevenir. Hoje nós continuamos esse assunto. Os sintomas da falta de vitamina D no organismo são bem comuns e podem ser identificados com muita facilidade. Cansaço excessivo, sonolência, fraqueza muscular, óssea, desânimo e até mesmo intensificação de alergias podem ser sinais dessa ausência. Para confirmar o nível de vitamina D no organismo, é necessário fazer um exame de sangue. A partir daí, a pessoa vai saber se precisa tomar suplemento da vitamina ou se só tomar um solzinho já é o suficiente. Acompanhe agora a segunda parte da reportagem sobre vitamina D. Imagine um edifício comercial, com milhares de portas que só podem ser fechadas ou abertas com a vitamina D. Pois é, este pré-hormônio é uma chave bioquímica que abre portas de diferentes processos da vida desde seu início. Mãe de uma bebê de apenas 1 ano, Gabriela teve sua segunda gestação interrompida. Havia sido uma grande conquista, já que para ter a primeira filha só foi possível através de uma fertilização in vitro. Tudo corria muito bem. Até que chegou um momento que a gente viu que o coraçãozinho do bebê não estava mais batendo, então ele parou de se desenvolver, né? Sofreu um aborto, que eles chamam. Gabriela foi em busca de respostas. E aí, depois de meses, retornei à ginecologista, ela me pediu uma série de exames, entre eles um exame de vitamina D. E aí o resultado deu bem baixo, assim, deficiente, porque tem a insuficiência e tem a deficiência, né? No meu caso, já estava deficiente, estava abaixo, bem abaixo do recomendável mesmo. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela é muito cautelosa, como todas as sociedades médicas, em relação a fazer afirmações. Então, nós temos um consenso em relação à vitamina D, e o que se diz é, a vitamina D ela é importante para a absorção de cálcio, para o metabolismo ósseo e para a força muscular. Isso é o que a sociedade, a SBEM, ela determina, é o que ela aceita. Mas existem muitas pesquisas e muitas evidências que a vitamina D vai muito além disso. Aliás, se esperaria, uma vez que ela é um hormônio, que ela tivesse muitas outras ações. E eu fui num nutricionista e ele associou o aborto à baixa vitamina D, porque a vitamina D ajuda a gente a segurar o bebê. Na verdade, também a falta de vitamina D está relacionada a problemas de infertilidade, né? A dificuldade para engravidar ou a dificuldade para segurar o feto. Enquanto que a absorção da vitamina D proveniente do sol sintetiza através da pele, a suplementação, bem como a que está presente na alimentação, é absorvida no intestino. O intestino é importante ele estar adequado, ele tem que ter uma microbiota adequada e um muco protetor íntegro ali, né? E as células bem juntinhas para que não tenha nenhuma permeabilidade intestinal, porque é ali que a gente vai ter essa absorção. Então, às vezes o paciente detecta, um profissional, um médico, um nutricionista vai ter um exame de sangue, detecta esses níveis baixos de vitamina D. Essa suplementação, então, é importante que seja feita em base oleosa, né? Sempre líquida ou que seja uma cápsula gelatinosa. Mas o importante é que o intestino esteja saudável, né? Que ele esteja no mínimo funcionando todos os dias. A gente tem que observar a consistência dessas fezes. Tudo isso vai indicar um intestino saudável para que realmente ocorra a absorção de vitamina D ou de qualquer outro nutriente também, né? Lembrando que os alimentos que contêm esta vitamina são de origem animal.
Então a gente tem a manteiga, a nata, né, do leite, sardinha, alguns tipos de peixe, o atum também tem vitamina D. É importante saber também que existem algumas práticas e perfis que podem diminuir a absorção e sintetização deste hormônio na pele. Existem populações que são populações de risco. Então, pessoas obesas, a vitamina D ela fica retida na gordura e acaba não tendo a sua ação que deveria ter. População de risco também são idosos, acima de 65 anos. Pessoas com pele negra também, que a absorção de vitamina D é bem menor na pele negra. E idosos e gestantes. Nós sabemos que as pessoas que usam anticonvulsivantes, remédio para convulsão e corticoides têm absorção intestinal reduzida de vitamina D. Então essas pessoas elas se constituem grupo de risco, uma vez que a absorção de vitamina D é menor e elas têm que pensar um pouco mais e tomar um pouquinho mais de sol e fazer a avaliação da sua vitamina D. Foram plantadas no Zoológico de Cachoeira do Sul cerca de 30 árvores frutíferas. A arborização foi realizada na área em que árvores de grande porte, com risco de queda, foram cortadas. No pomar, mudas de laranja, bergamota, romã, pêssego, ameixa e pera. Lembrando que o zoológico foi reaberto ao público na sexta-feira. A visitação é de terça a domingo, sempre das 9 horas da manhã até às 5h30 da tarde. O Zoológico de Cachoeira do Sul está cada vez mais belo, né, e prestando um serviço cada vez melhor também para a comunidade e ao meio ambiente de maneira geral na recuperação de animais que não podem ser devolvidos ao meio ambiente. Bom, nós vamos ver aqui mais algumas participações que estão chegando através das nossas redes sociais, pelo WhatsApp no 51997697129. Telespectadores sempre ligados e participando aqui no NT Sul. E os internautas também podem aproveitar para mandar as suas mensagens pelo Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Vamos aqui aos recadinhos, começo com a mensagem da Jéssica Zap. Aqui no bairro Otaviano está sendo cobrada iluminação pública direto em conta, porém não há iluminação nos postes como deveria. Isso não é somente aqui, em outros bairros próximos aqui na Zona Norte. A responsabilidade é da Prefeitura, porém há tempos não se tem providência. Um problema, não é? Da iluminação pública. Infelizmente, muitos contribuintes pagam este valor, pagam seus impostos, porém não têm o retorno, aumenta a insegurança, enfim, algo que precisa ser resolvido. Jéssica, muito obrigado pela informação, pela mensagem enviada para nós. Também com a gente aqui o Antônio Marcos, ele faz um questionamento. Olá, Daniel, tudo bem? Já que estamos falando em juiz, falamos agora há pouquinho, não é, sobre essa relação entre as diferentes partes em um processo, o acesso da promotoria, o acesso do advogado ao juiz, as influências que podem ser estabelecidas ou que não podem ser estabelecidas, não é? Um especialista falou sobre esse assunto e o Antônio Marcos aqui questiona o seguinte: já que estamos falando em juiz, por que Cachoeira do Sul está sem juiz da Justiça do Trabalho? Uma ótima semana para todos, Deus abençoe. Obrigado, Antônio, pelo recado, vamos verificar, viu? Obrigado pela sugestão aqui. O Mário Alves, de Fortaleza, no Ceará, também falando sobre este conteúdo, sobre essas relações que se estabelecem dentro de um processo, ele diz aqui: os corruptos estão buscando acabar com a Lava Jato a todo instante. As condenações contra os corruptos evidenciadas pela Operação Lava Jato não devem ser anuladas. É o Mário Alves de Fortaleza, no Ceará. Mário, obrigado pela sua opinião. Também com a gente o Márcio Pedroso, boa tarde, uma sugestão de reportagem sobre a Todeschini e futuras obras no Piquiri. Márcio Pedroso, Piquiri, Cordilheira. Todeschini, que é um dos grandes investimentos, não é, dos últimos tempos em Cachoeira do Sul, com a geração, deve gerar um grande número de empregos, uma vez que esta nova fábrica venha se instalar em Cachoeira do Sul, está no processo. Obrigado, Márcio, também pela sugestão. Quem mais? Dilson Costa Machado. Jesus abençoe a todos, a equipe da TV Novo Tempo tem um ministério na comunidade independente Novo Tempo. Estou no rádio local com programação também da igreja. Legal. Muito obrigado, viu, Dilson? Tudo de bom para você. Obrigado pela mensagem. A todos que nos acompanham aí na região de Santa Maria. O Marcelo também com a gente, Marcelo Cardoso,
parabenizando a quem se envolveu na 6ª edição da Noite de Talentos Solidários. Foi na semana passada, né? Ele diz aqui, estava muito lindo, a nossa querida Lena Caetano, da TV, deu também a sua contribuição soltando a voz. É a Lena, né? E seus muitos talentos. Dia desse vai ter que cantar ao vivo aqui na TV, né? Ele diz aqui, o povo cachoeirense que participou está de parabéns. E quanto aos que não entenderam o espírito deste evento solidário, infelizmente, perderam a oportunidade de ajudar os necessitados e deixaram de assistir um lindo espetáculo. Valeu, Marcelo. Este evento que aconteceu, né, com o intuito justamente de arrecadar fundos, alimentos, e a gente noticiou isso aqui na semana passada. Valeu, Marcelo, tudo de bom para você. Pastor Zenivalter, Central de Maceió, Alagoas, parabéns, precisávamos de um jornal ao vivo ao meio-dia. Obrigado pelo recadinho, um grande abraço a todos aí da comunidade, estamos aqui sempre à disposição para servir. A mensagem que vem aqui também de Lauro de Freitas, na Bahia. Boa tarde, Daniel. Ótimo programa, muito informativo, dinâmico, onde vocês abordam vários temas. Por isso, assisto sempre. Gosto muito do trabalho que vocês fazem aí na Novo Tempo. Um abraço e sucesso sempre. O Ranieri Bonfim, de Lauro de Freitas, na Bahia. Muito obrigado, viu, Ranieri? Também com a gente aqui o Volney, de Cachoeira do Sul, assistindo no bairro Mauá, desejando a todos uma ótima tarde. Volney, muito obrigado pelo recadinho. E a você, que também já mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho a gente ainda destaca mais participações aqui na telinha da Novo Tempo, no telejornal NT Sul. E restam menos de 100 doses da vacina contra a gripe em Cachoeira do Sul. A campanha está aberta para toda a população e as doses estão disponíveis apenas em 2 postos, na unidade de saúde do bairro Marina e no Centro Social Urbano. Os estudantes das escolas estaduais de Cachoeira do Sul estão sem aula nesta segunda-feira. É que os professores estão participando do Dia D. Esta segunda-feira está sendo de estudos para os professores que trabalham nas escolas da rede estadual de Cachoeira do Sul. Por conta disso, os alunos foram dispensados. É o Dia D, que tem por objetivo o estudo e a reflexão sobre a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular Gaúcho. Nas escolas municipais, o trabalho segue normal. É que, segundo a Secretaria de Educação de Cachoeira do Sul, o estudo na rede pública municipal acontece em horários alternativos, geralmente nas sextas à noite e sábados, durante todo o dia. A suspensão das aulas na rede pública estadual já estava prevista no calendário escolar. O Dia D acontece desde o ano passado, em um dia do trimestre. Pesquisa revela que pela primeira vez o número de escolaridade feminina superou o dos homens. Segundo a professora Eudete Pereira de Melo, uma das coordenadoras do Núcleo de Pesquisa em Gênero e Economia da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, as mulheres aumentaram em um ano a escolaridade média em relação aos homens. Não houve política pública que facilitasse isso, foram decisões pessoais das mulheres, afirmou a pesquisadora, acrescentando que no censo 1900, as mulheres eram analfabetas e terminaram o século XX mais escolarizadas do que os homens. A pesquisa levou em consideração os dados de 1991 e a série de informações entre 2000 e 2015. Nós vamos falar agora sobre economia e recebemos no estúdio Oscar Frank. Ele possui graduação em Ciências Econômicas e mestrado em Economia, com ênfase em Economia Aplicada, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele atuou durante 7 anos como economista da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, 3 dos quais como economista sênior. Também foi professor assistente na Escola de Negócios da Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, lecionando disciplinas do curso de Ciências Econômicas nas modalidades presencial e EAD, além de ministrar aulas para cursos de pós-graduação EAD da Verbo Educacional. Atualmente é economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre e articulista de economia do portal Locus Online. Oscar, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui. Boa tarde, eu que agradeço.
Perfeito. Bom, vamos começar falando aqui sobre o endividamento das famílias no Brasil, não é? Que é um dado preocupante pelos números que a gente tem. Pelo 5º mês seguido, esse índice ele vem crescendo, né? E já são 63,4% das famílias endividadas. Como você avalia esse número, o que ele revela de impacto sobre a economia brasileira nesse momento? Na realidade, é bastante preocupante, ele está bastante em linha, esse número, com o movimento da disseminação da renda que nós vemos observando ao longo desses últimos meses. Nós tínhamos uma expectativa de que nós fôssemos crescer a uma taxa bem mais elevada em 2019, mas aí por uma série de questões e que acabaram deprimindo a confiança dos consumidores, que atrasaram um pouco também a recuperação do mercado de crédito, a taxa de desemprego também continua bastante elevada, nós tivemos aí também a elevação da inflação em alguns produtos que são bastante sensíveis para o consumidor, como o feijão carioca, como a cebola, como o tomate, tudo isso também acabou retirando um pouco de poder de compra dos trabalhadores. Então, essa conjunção de fatores fez com que o balanço financeiro das famílias não ficasse tão adequado. E aí, naturalmente, né, o percentual de famílias endividadas acaba aumentando. Naturalmente, acaba sendo uma resposta em função de uma conjuntura econômica bastante complicada. Ok. Eu gostaria de falar com você um pouquinho sobre a questão da taxa de juros no Brasil. As taxas, de maneira geral, são todas bem elevadas, mas antes disso, algumas dicas, quem sabe, se tratando mais da economia doméstica, como uma família que está endividada, está com problemas, extrapolou o orçamento, como sair dessa situação? Acho que a grande dica, acima de tudo, é buscar renegociação. Eu sempre digo isso, né, como a principal dica de todas, é fazer com que, né, os consumidores que estejam endividados possam buscar aí os seus credores e, assim, uma renegociação dessas dívidas. Isso é fundamental. Evitar de todas as maneiras contrair uma nova dívida para pagar essa dívida antiga, isso é bastante complicado, até porque acaba se gerando um efeito negativo, uma bola de neve que realmente não ajuda em nada o consumidor. Então, a partir do momento que existe essa renegociação, pode-se obter aí juros mais baixos, uma condição mais facilitada, né? Então, entender mesmo essa realidade do cliente, né? Explicitar isso para a parte credora, para que se chegue aí num denominador comum e, em função disso, né, as duas partes saiam ganhando, porque o interesse é mútuo, né? Tanto da parte credora quanto da parte devedora. Muito bem. As maiores dívidas, normalmente, elas estão ligadas a cartões de crédito, por exemplo, né? Aí há um fenômeno no Brasil que é justamente as taxas de juros que são praticadas. Você acredita que uma coisa está ligada à outra? Por exemplo, o endividamento tem uma relação direta com as taxas de juros ou não necessariamente? Na realidade, diz respeito a até uma questão um pouco mais cultural do brasileiro. A gente precisa entender até um pouco mais das nossas raízes, é uma questão mais até psicológica, né? Em comparação com outras sociedades, a nossa taxa de impaciência ela é maior. Então a gente tem uma necessidade muitas vezes de consumo, a gente não vê tanto a importância de uma poupança, por exemplo. E aí, em função disso, é claro, os juros acabam respondendo, é um preço como qualquer outro que existe na nossa economia. Então os juros acabam respondendo em função disso. Aqui não existe basicamente nenhuma bala de prata que resolva esse problema de juros altos. Existe uma agenda muito complexa e nós, como sociedade, devemos demandar isso e realizar alguns esforços, isso é mais do que natural. Entre outras questões, a gente precisa fazer com que o setor público ele não despolpe, ele não gaste muito mais em relação ao que se arrecada, que é algo que é recorrente ao longo dos últimos anos na economia brasileira. Então a gente precisa de reformas para controlar os gastos públicos, isso é fundamental, e aí se inclui primordialmente a reforma da Previdência. Mas tem outras questões também, né? A gente precisa melhorar a eficácia e eficiência da recuperação de crédito, isso é fundamental, garantir mais segurança jurídica nas operações, na hora de uma execução de uma dívida, aumentar a concorrência entre os bancos. Então, percebam que não é uma única medida. Não tem uma receita de bolo. Não é um conjunto de fatores, uma conjunção, e isso sim vai determinar juros mais baixos no futuro. Apesar de a gente ter a menor taxa Selic da história, mas se alguém for tomar crédito, seja com pessoa física ou pessoa jurídica, é evidente que esses juros são altos, isso é inegável. No comparativo internacional, a gente ainda tem juros muito elevados, está aí com o 6º, 7º lugar no ranking mundial, até não muito tempo atrás fomos, né, durante muito tempo, primeiro lugar, né, uma posição bastante indesejada. Então, a gente
teve alguma evolução ao longo desses últimos anos, mas a gente precisa caminhar muito mais para poder obter esse resultado benéfico aí no futuro. Aliás, essa questão da taxa de juros foi tema de uma palestra sua em Cachoeira do Sul. Se você pudesse elencar dicas para comerciantes, enfim, e até mesmo para consumidores também, falando um pouquinho sobre a sua palestra especificamente. Foi basicamente nesse sentido, né, de abordar do ponto de vista macroeconômico e detalhar um pouco dessa situação, ou seja, eu abordei no seguinte sentido, de mostrar, por exemplo, de como as contas públicas estão deterioradas, né, da importância, né, e da participação que os benefícios previdenciários têm no orçamento do governo e como isso vem aumentando sistematicamente ao longo desses últimos anos. Então, na necessidade que a gente tem de fazer uma reforma previdenciária, de como o mercado bancário ele é concentrado. Então, nós temos aí 5 grandes bancos no país que respondem por mais de 80% do mercado de crédito. Precisa aumentar a concorrência. Precisa aumentar a concorrência, a gente está caminhando para isso, né? Nós temos aí algumas medidas do governo até incentivando, né, com que as próprias pessoas possam emprestar umas às outras sem a necessidade de um intermediário financeiro, um banqueiro pessoal, vamos dizer assim. Então o governo aprovou recentemente essa medida. As próprias fintechs que também vão ajudar muito nesse sentido, de possibilitar, de viabilizar tomada de crédito através de outras formas, então aumento de concorrência novamente. De como a recuperação de crédito aqui é muito defasada em relação a outros países, de como esse processo é ineficiente. Então, para cada $1, né, de uma execução de uma dívida, a gente só consegue recuperar 12 centavos aqui no Brasil. Isso é muito menor do que a média mundial, que é 34 centavos de dólar. Né? No Japão, que é o primeiro lugar, é 92 centavos de dólar. Então a gente tem uma diferença ainda muito grande. Então a gente precisa garantir toda uma questão de segurança jurídica e tudo mais, para que a gente justamente consiga ter juros mais baixos no futuro, seja para a pessoa física, seja para a pessoa jurídica. Oscar, você tocou um pouco na questão da reforma previdenciária e você muito bem colocou esse aspecto que é vista por muitos como a bala de prata, né? Vai resolver todos os problemas no Brasil e você mesmo já disse que acredita que não vai ser desta maneira. O que você vislumbra? Digamos que o Congresso realmente aprove este ano a reforma previdenciária, o cenário do Brasil, especialmente no segundo semestre, após uma suposta aprovação da reforma da Previdência. Existe ainda uma grande dúvida de que tipo de reforma na realidade vai ser aprovada. Claro. E isso faz toda a diferença. Para usar um termo da moda, se ela for muito desidratada, ela pode não causar o efeito que se espera em termos de redução de taxa de juros, ou seja, os investidores naturalmente ficariam mais confiantes, porque se o governo está gastando muito mais em relação ao que arrecada, logo ali na frente ele pode querer tributar mais. Né? Ele pode emitir ainda mais dívida e aí alguém vai olhar e dizer, bom, esse governo não tem capacidade de honrar os seus compromissos financeiros, eu não vou emprestar para esse país ou eu vou exigir uma taxa de juros muito alta. Né? Ou mesmo até a entrada de capitais, né? Seja para investimentos financeiros, seja para investimentos produtivos. Então isso é fundamental. Mas ainda que seja uma reforma robusta, que gere uma economia significativa de gastos para o governo, eu ainda assim não acredito que vai ser a bala de prata, porque a economia real, o PIB, o mercado de trabalho, eles levam muito tempo até começar a reagir. Existe uma série de rigidezes que fazem com que a velocidade de uma retomada ela seja naturalmente mais lenta. Isso é natural, isso acontece com frequência, analisando até a própria história econômica do Brasil. Então, na realidade, eu vejo como sendo o esteio, o alicerce para que a gente colha a partir de outras reformas resultados melhores. Nesse primeiro momento, a reforma da Previdência vai servir para evitar uma nova recessão logo ali na frente. Né? Ela vai servir para minimizar os nossos custos, minimizar os nossos riscos. É um pouco frustrante poder imaginar isso, porque é um tema que vai afetar todos nós, né? Todos nós de alguma forma vamos ser convidados a ter a nossa parcela de contribuição com relação a isso. Alguns em maior, outros em menor escala, é bem verdade, mas vai afetar basicamente todo mundo, né? Com exceção daqueles que já têm o seu direito adquirido. Mas, enfim, eu vejo mais dessa forma, assim. Sempre se fala que, mesmo num momento de crise, dá para a gente pensar em oportunidades, né? Você vê alguma oportunidade nesse momento de crise, de dificuldades que o Brasil está atravessando? Uma coisa que a gente vem observando muito e é um fenômeno recorrente, reportado, relatado tanto por parte dos consumidores também
quanto parte dos próprios empresários, é o quanto que os consumidores eles estão deixando de lado a questão da posse dos bens e partindo muito mais para uma questão do lado da experiência, do uso de serviços. Né? Então tem toda a questão também envolvendo redes sociais, né? O uso de uma estadia num hotel, uma viagem, né? Uma paisagem maravilhosa. Então os consumidores estão dando muito mais ênfase a esse tipo de questão do que especificamente com relação à posse. Então é uma transformação que vem acontecendo, que cada vez mais rápida, cada vez mais veloz, e eu vejo alguns setores que estão se dando conta com relação a isso, eles estão crescendo a taxas bastante satisfatórias. Né? Ou seja, chance de novos investimentos e de novos negócios. Exatamente, né? São nichos que se criam em função disso, né? que se desdobram em outras questões. Então, entender esse comportamento do consumidor que está mudando de maneira cada vez mais rápida, né? Então, a questão aí também relacionada às próprias redes sociais, internet e transformações tecnológicas que a gente vem observando e vivendo, eu acho que tudo isso compõe aí um desafio, é verdade, mas também uma série de outras oportunidades. Claro. E quem arrancar na frente certamente vai colher aí bons frutos. Oscar, muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço e a assessoria econômica da CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Até a próxima. Obrigado. Oscar Frank, economista-chefe da CDL Porto Alegre, e o NT Sul fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Outras informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Aproveite a tarde, a gente se encontra amanhã a partir do meio-dia. Até lá, tchau!